E aí, tudo bem? Eu sou o Góis, estou aqui para mais um vídeo do canal Futebolas Clube. Estou aqui para falar do jogo Arsenal 3, Southampton 3 no Emirates. Pasmem, pois Southampton, como todos que acompanham a Premier League sabem, o Southampton era o lanterna, né, do campeonato até hoje, e o Arsenal é o líder, briga aí pelo título com o Manchester City. Então, esse jogo foi maluco, esse jogo foi muito bom, foi um jogo que testou aí o coração dos torcedores do Arsenal, né? Tanto no Brasil como em outras partes, como na Inglaterra, em qualquer lugar, porque foi um jogo muito complicado para o Arsenal, um jogo que, do coração mesmo, a torcida que estava lá presente no Emirates, olha, quem tinha problema assim cardíaco, não foi um jogo muito recomendado, não. O Arsenal está deixando escapar pontos importantíssimos para a briga pelo título da Premier League. Hoje, começou o jogo já com 27 segundos, tomou o primeiro gol do Southampton, numa bobagem ali do goleiro do Ramsdale, que saiu jogando errado, né? Deu praticamente um passe para o jogador do Southampton, que completou para o gol. Então, aí 1-0. Então, você já começa atrás no marcador. Isso é curioso, né? Como isso também ocorreu no jogo contra o Bournemouth, né? E o Arsenal começou atrás em casa, e nos últimos dois jogos, por exemplo, contra o West Ham e contra o Liverpool, o Arsenal fora de casa começou na frente, cedeu empate. Hoje começou atrás e correu atrás do empate. Então o jogo se complicou, o Arsenal tem se complicado nos jogos, né? Então é um jogo que talvez fosse ser bem mais tranquilo. Aí já começa com o erro. Foi interessante também a reação que o Arteta teve, né, no intervalo. Abraçou o Ramsdale e deu maior força aí pro jogador, que ficou um pouquinho abalado, né, de ter cedido esse gol. Mas enfim, aí teve também o Walcott, que marcou depois também. E aí o Southampton abriu 2-0. O Walcott é aquela coisa da lei do ex. O Walcott foi jogador do Arsenal, para quem acompanha o Arsenal há mais tempo vai se lembrar, na era Wenger, o Walcott jogava no Arsenal. Então, aí com 2-0 é pesado. O Arsenal, a equipe do Arsenal, inclusive, se reuniu ali no gramado, né? Eles fizeram uma conferência entre eles ali, no intuito de ganhar força para ter que subir essa ladeira. 2-0, ainda que o Southampton não seja um adversário lá dos mais fortes, mas com você perdendo de 2-0, né, o Arsenal diminui ainda no primeiro tempo, e quando vai tentar o empate no segundo tempo, toma o terceiro gol de escanteio. Na verdade, o Arsenal no segundo tempo foi melhor, inclusive, do que no primeiro, foi para cima. O Southampton se encolheu todo, mas a chance que teve de escanteio ampliou para 3-1. A coisa ficou... O Arteta colocou o time inteiro para frente, né? Foi todo mundo para frente. Foi cozinha e pia, como eles dizem em inglês, na expressão. Foi todo mundo para cima, e o Southampton estacionou um ônibus ali, como também é um dito popular em inglês para o futebol, quando o time está retrancado ali atrás. E aí ficou bem complicado achar espaço. O Arsenal começou a alçar bolas na área, mas a partir do momento que tocou bola, fez tabela e entrou tocando bola, o Arsenal conseguiu chegar ao empate aí já no final do jogo, e nos acréscimos quase que conseguiu uma virada, inclusive. Hoje foi um jogo bem complicado, né? Ter que subir essa ladeira e tudo parecia que dava errado, e no final foi um 3-3. 3-3 que representa o terceiro empate consecutivo do Arsenal. Então 2-2 contra o Liverpool, 2-2 contra o West Ham, 3-3 contra o Southampton. Então deixou para trás aí nesses 3 jogos 6 pontos o Arsenal. Então deixou para trás 6 pontos de 9 e conquistou 3. É muito ruim assim para quem está brigando pelo título, principalmente tendo como adversário o Manchester City, né? Que vem aí feito uma locomotiva e tem, como eu disse nos outros vídeos anteriores, tem uma tabela um pouquinho menos complicada do que a do Arsenal. E na próxima quarta, então, tem o jogo chave aí, né? Que é o jogo
City versus Arsenal, lá no Etihad Stadium, em Manchester. Vamos lá, uma rápida tradução aqui do que o Mikel Arteta disse na coletiva de imprensa no pós-jogo, Arsenal 3, Southampton 3. Mas antes, por favor, dê o seu like aí se você gosta do vídeo. Se você é torcedor do Arsenal, gosta de vídeos falando sobre o Arsenal, sobre os jogos do Arsenal, dê seu like, por favor. Isso é muito importante para o canal. E eu vou passar aqui rapidamente as coisas mais importantes que o Mikel Arteta disse na coletiva de imprensa no pós-jogo de hoje. Em relação ao grupo, aos jogadores, ele disse que não poderia amá-los mais. Então, assim, uma declaração de amor assim aos jogadores e a esse grupo do Arsenal, que para ele é muito bom, e é mesmo, né, de fato. Sobre o jogo, ele disse que no final, né, sentiu um vazio porque foi emocionalmente, foi muito emocional, foi um jogo muito emocional e ele ficou desapontado porque não conseguiram os 3 pontos que ele considera que o Arsenal merecia, esses 3 pontos, né? E foi o que eles deram, né? Concederam aí 3 gols facilmente, novamente, e isso é muito complicado. Quando você faz isso, é muito complicado nessa liga, na Premier League. Então não pode dar mole, né? Foi o que ele disse em outras palavras. Por outro lado, ele diz que erros são parte do futebol, né? E a maneira que o time reagiu, né? A maneira que o time reagiu a tudo isso, chegando ao empate de 3-3, um jogo praticamente perdido. Aí ele diz que ama os jogadores mais do que nunca, porque assim, realmente esse grupo é fantástico. Ele ainda disse, abre aspas, agora é um momento difícil, é um momento de a gente se unir até o final, né? A gente ainda tem muita coisa para fazer nessa temporada, não acabou, né? A gente ainda está 5 pontos à frente deles, apesar deles estarem com 2 jogos a menos, e se a gente quiser ser campeões, a gente tem que ir lá para ganhar o jogo, e é isso. Bastante confiante, então, o Arteta tentando passar aí confiança para o grupo, né? E ele fala que, abre aspas, nós somos o time mais jovem do campeonato, mas isso não é uma desculpa, né? Às vezes acertamos, às vezes erramos. Todo mundo pode cometer erros, e por isso que é muito importante estarmos unidos, fecha aspas. E completando, ele diz, abre aspas, tudo pode acontecer, obviamente que não estamos felizes com os últimos 3 jogos, né? E a gente deixou pontos para trás, e isso é verdade, né? Isso é um fato, né? Ninguém precisa dizer para a gente isso, né? Talvez tenhamos perdido um pouco o foco, e isso é Premier League. Então, é muito difícil ganhar essa competição. Fecha aspas. Na minha opinião, assim, o Arsenal era um jogo que poderia ser não fácil, porque na Premier League não tem jogo fácil, mas um jogo que poderia ser um jogo, vamos dizer assim, menos complicado, vamos dizer assim, que o Arsenal poderia até conseguir os 3 pontos por jogar em casa, mas levando em conta já que tomou um gol logo aos 27 segundos por uma falha ali do goleiro do Ramsdale, aí realmente o resultado passa a ser até bom, porque assim o Arsenal perdia o jogo de 3-2 até 50 minutos, 50 e tantos minutos de jogo. O jogo foi até 53 de acréscimos, acho que no minuto 49 aí do segundo tempo, o Arsenal conseguiu empatar o jogo, então até que o empate acabou sendo menos trágico, vamos dizer assim. Mas uma briga por título realmente foi um resultado não legal, e assim, eu acho que quando
quando tá assim numa briga acirrada pelo título, qualquer coisa, né, qualquer deslize pode custar muito caro, pode custar inclusive o título no final da temporada. Próximo jogo do Arsenal é na quarta-feira, nessa próxima quarta, dia 26, às 16 horas, horário de Brasília. E eu recomendo esse jogo, porque esse jogo muitos estão tendo aí como uma final, né? Porque os dois aí estão disputando o título da Premier League, bem próximo ali, cabeça a cabeça. Então, é um jogo importantíssimo, como se fosse uma final mesmo. Vai ser Manchester City e Arsenal no Etihad Stadium em Manchester. E esse jogo vai passar na ESPN Star Plus, que é quem passa os jogos da Premier League. Você que é torcedor do Arsenal, que gosta do Arsenal, que gosta de grandes jogos da Premier League, deve ficar ligado aí nesse jogo. E a gente vai estar ligado aqui também. Então, se você gosta do canal, gosta de vídeos sobre o Arsenal, sobre a Premier League, por favor, se inscreva, ative o sininho, e isso é muito importante. Então, obrigado por assistir até o fim, até aqui, por chegar até aqui no final do vídeo, e até a próxima. Tchau, tchau.